Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, bem-vindos ao canal Vitor por Deus, no Facebook, no YouTube e no Instagram. E nós estamos realizando esse projeto novo, que é uma websérie em vários episódios, né, que estão sendo construídos em tempo real, ao desenrolar dos acontecimentos, sobre arte, as artes, né, e a saúde mental, né? A ideia da psiquiatria transcultural através das artes, né, da arte comunitária, do trabalho coletivo, do trabalho simbólico, né, da produção de imagens. E esse capítulo 3 a gente já discutiu nos primeiros capítulos a questão da arte e da ciência médica em Hipócrates. Depois nós falamos da explicação científica, do que é de fato a explicação científica dentro dessa tradição. E agora então a gente começa com essa imagem aí maravilhosa do nosso grande médico, grande profeta, grande pesquisador, grande cientista, Carl Jung, né, que foi discípulo do Freud e era para ser o substituto do Freud, mas infelizmente eles tiveram uma briga no nível pessoal, mas de maneira nenhuma diminui a contribuição científica do Dr. Freud e do desenvolvimento da obra do Dr. Jung a partir do que o Freud descobriu e teve a coragem e a ousadia revolucionária de propor ao seu tempo, na virada do século XIX para o século XX. E o Freud, ele até hoje é o padrão ouro para o tratamento das neuroses, né? Realmente o neurótico consegue trabalhar com o método freudiano. E o método junguiano ficou distinto pela questão das psicoses, né? O Jung ele fez realmente a carreira dele em cima da abordagem às psicoses, às doenças graves, às esquizofrenias, né? As psicoses crônicas, as psicoses agudas. E ele foi muito bem sucedido nesse campo, né? Então, justamente o tema que nós vamos discutir começa com ele, né? Porque tem essa citação aqui no prefácio do John Wyer Perry, que é um dos alunos dele, americanos, né? O principal continuador clínico junguiano nos Estados Unidos, porque fez contribuições grandes no campo da psicose aguda, né? Da crise violenta e tal. Então vamos lá. Doenças mentais são doenças do cérebro. Era o axioma que não dizia nada além disso. Nos meus primeiros meses na clínica me dei conta que a coisa que eu precisava era uma psicopatologia verdadeira, uma ciência que explicasse o que se passa dentro da mente durante uma psicose. Nunca me satisfiz com a ideia de que tudo que os pacientes produziam, especialmente os esquizofrênicos, era sem sentido e não passava de ruído caótico. Carl Jung, no prefácio do The Self and the Psychotic Process, do John Wyer Perry, que é um marco na clínica da psicose junguiana, publicado em 53, e o Jung faz o prefácio e ele fala isso. Então a discussão que nós estamos fazendo é essa, o que é a explicação científica e o que é essa explicação que nós estamos procurando aqui, né? Psicopatos logos, né? Logos quer dizer discurso, discurso sobre a doença do espírito, da mente, né? Então uma psicopatologia é um discurso científico, né? Hoje no século XXI, sobre as doenças do espírito, as doenças da mente, as doenças mentais. E esse discurso, ele tem que ser um discurso testável, né? Ele tem que ser um discurso científico de verdade, testável pela comunidade. Então a gente está, no fundo, a gente pergunta como a mente funciona, então, né? Então nós estamos querendo entender o que é um modelo científico que funcione para as pessoas, para a comunidade testar. Então a gente precisa antes responder, né? Se a gente quer tratar doença mental, primeiro a gente tem que entender o que é mental, né? Então a pergunta como a mente funciona é uma pergunta muito perigosa essa, né? Muito profunda e muito vasta. E aí a gente pode ampliar um pouco melhor, se a gente admitir que não compreende como a mente funciona, e se a gente pensar como o organismo funciona. Será que a gente compreende? Será que a gente tem uma noção do que é o nosso organismo? Né? Antes de olhar a mente, né, que teoricamente está dentro do organismo, como que o organismo funciona? E aí
a gente entra nessa questão muito fundamental, que é quais são os mecanismos do viver, né? O que os sistemas vivos fazem, que a gente precisa compreender isso primeiro, se a gente quiser chegar no tema das doenças mentais. É essa ideia, se pode a biologia nos ajudar a entender a psicopatologia. Quer dizer, a nossa saída é uma saída científica, é uma saída biológica. Quer dizer, está confuso de entender a mente, de entender essa pandemia de doenças mentais, pandemia de coronavirose e tal. Então vamos começar por entender a biologia, porque a biologia ela é sábia, e ela é diversa, e ela é eterna. E ela está há 3,6 bilhões de anos aqui, e nós estamos justamente propondo, a partir do trabalho do professor Maturana, a partir do trabalho do Dr. Anísio da Silveira, uma nova biologia para a saúde mental. Essa biologia é uma biologia do desenvolvimento, da evolução permanente, da transformação permanente, da compreensão dos mecanismos ecológicos, né? Dos mecanismos de rede, dos mecanismos de biosfera, dos mecanismos de pandemia, dos mecanismos de epidemia, de saúde comunitária, de saúde coletiva, de saúde da família, de saúde das coletividades. É uma biologia ecológica, uma biologia epigenética, que é exatamente quer dizer isso, uma biologia desenvolvimental. O professor Maturana introduziu esse termo, reintroduziu, porque os gregos já usavam esse termo, acho que o Platão usava, reintroduziu na biologia essa ideia de autopoiese, então, né? A partir do entendimento que os sistemas biológicos são redes moleculares que produzem as próprias redes moleculares, né? São sistemas autoprodutivos, autocriativos, autopoéticos, né? Então, prestar atenção nisso, que isso está o tempo inteiro no nosso corpo, nas nossas células, no interior das nossas células produzindo energia. É esse retrato que está aí, né? É um ciclo metabólico do metabolismo da glicose e dos açúcares que gera um ciclo autossustentável de moléculas, e isso leva à produção de energia. E isso aqui está guardado dentro das mitocôndrias, e assim se faz o sistema autopoético, e toda a nossa organização molecular está dessa maneira, né? E isso vai complexificando, vai formando o nosso primeiro ancestral, nossos primeiros ancestrais, né? Os vírus, as bactérias, né? As arqueias, né? As bactérias primitivas, tudo isso nesse sistema que esse artista David Godsell mostra, né? Que é tudo muito complexo, e é tudo muito dinâmico, e é rede, e é autopoético, né? Os artistas sempre têm um privilégio para falar de biologia, para falar das coisas vivas, né? Esse desenho do Escher dá essa noção de sistemas que se autodesenham, sistemas que se autoconstroem, que se autoproduzem, redes interconectadas, né? A biologia antiga tinha essa noção, né? Então, essa noção de que nós somos uma dança, né? Uma dança. Vai a onda, vem, a nuvem cai, a folha quem sopra meu nome. Ai, ao dia tem sereno pai, ralha meu bem, trouxe um perfume. O meu amigo secreto põe meu coração a balançar. Pai, o tempo está virando, pai, me deixa respirar o vento.
é essa ideia de desenvolvimento, epigenética, ecologia. E aqui a gente termina o nosso capítulo de hoje, então, sobre essa visão da biologia que nós estamos trabalhando, né? Essa visão ecológica, que se a gente passa a olhar para isso, isso se torna muito presente, está presente o tempo inteiro no nosso corpo, na natureza em torno de nós. E isso para a gente poder entender a evolução e a origem da vida e da origem da humanidade. Olha aí, meet the folks, né? Olha aí a galera, né? Encontre a turma, a família, né? A nossa família aí. Nossa família de 3 milhões de anos. Então, a partir dessa biologia, que a gente chama a biologia do conhecer e da linguagem, né, que é a abordagem proposta pelo professor Humberto Maturana, a gente consegue, então, ver uma história evolutiva biológica que ele chama de deriva natural. Então, na deriva natural, a gente vem desses sistemas moleculares e primórdios e vai evoluindo, e vai evoluindo. E no próximo capítulo, nós vamos falar da origem da humanidade, né? Como que nós, seres humanos, dentro desse processo de evolução por deriva natural, surgimos como seres cooperativos, seres amorosos, e como a psicopatologia, a doença mental, tem a ver com falhas no desenvolvimento das fases culturais dessa história evolutiva da humanidade. Então, não percam o próximo capítulo. Muito obrigado, valeu, boa tarde. Comentem, dialoguem, compartilhem, assinem o canal, tá bom? Nós estamos em campanha de promoção de saúde mental, né? Abraço.